Amém, amados? Graça e paz. Amém. Amém? Damos graças ao Senhor esta manhã, porque a sua fidelidade, a sua misericórdia se faz presente sobre a vida da igreja. Amém. Amém? O Senhor é o motivo do nosso louvor, irmãos, em todo o tempo, né? Que o louvor do Senhor esteja em nossos lábios todos os dias. Amém. Amém? Amém. Vamos orar mais um pouquinho? Senhor, nós te damos graça essa manhã, louvamos o nome do Senhor, estamos diante de Ti, una nossos corações ao temor do Teu santo nome. Nesta manhã queremos temer e tremer na Tua presença, Senhor. Estamos diante da Tua palavra é vida, Senhor. Tua palavra é poderosa para salvar nossas almas. Senhor, que a Tua vontade seja feita esta manhã. Nos entregamos a Ti, a Tua palavra. Queremos, ó Deus, realmente que o Senhor seja visto através da Tua palavra, Senhor. Edifica a Tua casa esta manhã, Senhor. Nós te damos graça em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir no livro de 1 Timóteo. Primeiro Timóteo, capítulo 1. Judas, no livro de Judas, ele nos exorta, né? Exorta os irmãos, aos santos, a batalhar pela fé, né? Em determinado momento, a fé dos santos foi tão combatida, né? O inimigo investiu contra a vida dos santos e Judas, ele sente no espírito o desejo de escrever para os santos. E ele diz, olha, batalhe pela fé, por esta fé que um dia foi dada a você. Então, irmãos, a grande batalha, o grande confronto nesses dias que o inimigo tem tentado é contra a nossa fé. Isso é desde o princípio, né? Desde quando o povo saiu do Egito, desde quando o Senhor tirou o povo do Egito, prometendo a eles, tinha prometido a eles uma terra, né? Uma terra especial, uma terra que manava leite e mel, né? E o Senhor separou 12 homens, chefes, cabeças das suas tribos, para olhar essa terra, ver como era essa terra, né? E 12 foram, né? Mas 10 retornaram já com o coração contaminado. E o Senhor, em determinado momento, se irou e disse, até quando esse povo não crerão em mim? Daí Moisés teve que interceder pelo povo. Então a fé é algo que tem sido constantemente, Satanás tem investido contra a fé dos santos. Isso é desde o princípio. Então é importantíssimo que nesses dias que nós estamos vivendo, esses dias que antecedem a vinda do nosso Senhor, que nós guardemos a fé, que nós realmente batalhemos pela fé, que nós andemos e observamos com todo zelo a fé que foi repartida a cada um de nós. Amém? Amém. Então eu vou dar essa palavra, é uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração essa semana, e eu vim meditando, e eu achei assim importante para que a nossa fé seja fortalecida, irmãos. Porque vivemos combates diariamente, e combates de várias formas. Não é por causa de você e de mim, é por causa da fé que habita em nós. É por essa fé. Então aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, o verso 13. O verso 13 diz assim, a mim que dantes fui blasfemo e perseguidor injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade.
Então quem estava escrevendo aqui para Timóteo era Paulo. E Paulo estava contando a sua experiência, como ele procedia antes daquele encontro com o Senhor no caminho para Damasco. E nós vemos aqui algumas características da incredulidade. Quais são? Blasfemar, perseguir e ser injurioso. Então é importante que sondemos sim o nosso coração. E nós sempre constantemente, quando apartamos da fé, algo brota no nosso coração. Né? Paulo fazia isso por causa da sua incredulidade. Então, quando nós não andamos pela fé, nós perseguimos, irmãos, nós somos injuriosos, nós tratamos a igreja de uma forma desonesta. É por causa da incredulidade. Por isso devemos guardar a fé no nosso coração. É pela fé que nós temos um bom senso. É pela fé que nós conseguimos observar as coisas do Senhor. A fé em Cristo nunca vai me levar a defender as minhas coisas, mas sempre defender as coisas de Cristo. Então, por que Paulo não defendia ainda as coisas de Cristo? Porque ele era incrédulo. Isso fazia dele um grande inimigo daqueles que foram chamados do caminho. Mas a partir do momento que ele viu o Senhor, que ele creu, que ele entendeu, o coração dele mudou, foi transformado e se juntou com todos aqueles que criam. E a vida dele mudou, né? E de muitos outros irmãos através daquela postura de Paulo. Então nós vemos, irmãos, que muitas vezes nós recebemos alguma perseguição no meio da igreja, porque deixamos a nossa postura de fé. A fé é importantíssima, né? Toda a edificação de Deus é constituída por fé. Em Timóteo mesmo, capítulo 1, verso 4, nos traz assim, confirma tudo isso, né? Verso 4 diz: nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Então, a edificação, ela é constituída pela fé. Pela fé. Então, toda edificação na casa de Deus, irmãos, nós podemos observar que ela tem esse princípio, né? Ela é feita pela fé. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 3. Nós temos que combater, irmãos, a incredulidade. Se nós observamos que tem um irmão que está se afastando da congregação, está se afastando porque, por certo, alguma coisa da incredulidade ganhou o coração dele. E nós temos que combater, estar firme. Lá em Atos diz que todos os que criam estavam juntos. Então a fé, uma das características da fé é nos unir, nos juntar. Então, 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 10, a palavra do Senhor diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e o outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Então o apóstolo Paulo aqui, ele nos aconselha e nos dá um direcionamento. O fundamento foi posto, certo? Que é Jesus Cristo. Mas ele traz um alerta para cada um de nós. Veja cada um como edifica sobre ele. Então essa palavrinha veja é um momento de reflexão, é um momento de consideração.
A obra que nós estamos fazendo sobre esse fundamento é pela fé? É um tempo, irmãos, de sondar o nosso coração, de observar o nosso coração, de pedir e clamar ao Espírito Santo, sonda-me, veja, olhar para dentro. Né? A incredulidade nos leva a olhar para fora, nos leva a olhar para aquilo que é aparente, nos leva a olhar para aquilo que eu posso tocar, que eu posso sentir, mas a fé me leva a olhar para dentro, naquilo que não se vê, naquilo que não se pode tocar, mas é por ela, irmãos, que a igreja está sendo edificada. E nós temos um papel nisso tudo, que fazemos parte do corpo de Cristo. E cada membro tem uma função na igreja. Cada membro tem uma porção de fé repartida pelo Senhor para esse trabalho. Então é importante que nós olhemos segundo a perspectiva do Espírito Santo, não trazendo uma avaliação própria, claro, mas trazendo uma avaliação do Espírito na nossa vida. Porque ele diz, veja cada um como edifica sobre ele, sobre esse fundamento. Então, vivemos num tempo tão atribulado, com tantas palavras, né? Com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas é necessário que nós paremos diante do Senhor. Aquela experiência, entra no teu quarto, fecha a porta. Espírito Santo, sonda o meu coração. Vê se há em mim. Vê se há em mim alguma coisa que tem produzido incredulidade no meu coração, que tem trazido alguma dificuldade, que tem feito eu não ser um com a congregação, que tem gerado algo em mim, que tem me afastado da congregação, que tem pensado outros pensamentos acerca da congregação, que eu não tenho me juntado àqueles que estão trabalhando. Às vezes nós guardamos a nossa fé, irmãos, e cobramos sempre do outro que o outro faça, né? Mas nós somos membros de um corpo, esse corpo tem, cada membro tem uma função específica, né? E Paulo aqui ele fala assim, segundo a graça de Deus que me foi dada. Então, irmão, nós temos que viver no corpo segundo a graça de Deus que foi nos dada. Por isso que é importantíssimo eu não desviar dessa fé. Porque essa fé, uma vez desviada, eu não agrado mais ao Senhor. Eu não trabalho em unidade com o povo de Deus. Eu sempre vou ser um oponente com o povo do Senhor. O Senhor está trabalhando no meio da igreja, a igreja sendo encaminhada para a direita e eu querendo ir para a esquerda. O povo impulsionado para caminhar avante e eu querendo ir para a direita. Eu sempre tenho uma pergunta, eu sempre tenho um questionamento. Então é o momento que Paulo fala, veja cada um como edifica sobre ele. Veja, irmãos. É um tempo, irmãos, é um tempo muito grave que nós estamos vivendo. É um tempo muito sério. E que precisamos guardar o nosso coração na palavra do Senhor. Então, qualquer outra obra que esteja sendo edificada sobre esse fundamento, se não for pela fé, ela não estará cooperando. Nós estaremos sendo um oponente. É como Paulo perseguia porque era incrédulo. Maltratava porque ele era incrédulo. Nós temos que orar, irmãos, para que o Senhor enche a igreja de fé. De fé. A fé que nos faz adentrar. A incredulidade que nos faz ficar fora. A incredulidade, irmão, nos faz ser observadores críticos da igreja. E principalmente o presbitério. O presbitério é trazido uma carga sobre eles. Porque eu fico, na minha incredulidade,
Porque o incrédulo, irmãos, ele tem a solução para todas as coisas. Mas ele não se oferece para ajudar. Ele fica cobrando que o outro faça, que o outro conduza, que tem que ser dessa forma, tem que ser dessa maneira. Ele sempre fica com o corpo de fora. No verso 11 diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O incrédulo sempre quer pôr uma ideia nova. Sempre está substituindo o fundamento que já foi posto por outra coisa. Comece a observar isso, irmãos. Ele nunca está junto, ele sempre está fora, dando ideias. Verso 12. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Mas os fiéis, aqueles que caminham pela fé, nós devemos ficar diante do Senhor. Porque lembrando que a obra é do Senhor. Então esses que estão trabalhando, edificando, em cima desse fundamento, que não é pela fé, vai chegar um momento que o próprio fogo consumará todas essas coisas. E nós não podemos ficar retidos, irmão, nós temos que estar avançando. A palavra do Senhor, a palavra do Espírito Santo é avançar, não se deter. Se nós lermos lá a experiência daqueles 10 homens que tinham consciência de quem era o Senhor e preferiram difamar a vontade do Senhor diante do povo, a perverter o coração do povo, do que crer e avançar, esses homens, o que eles pediram? Senhor, nos dá líderes, põe sobre nós líderes e voltemos para o Egito. O incrédulo sempre quer alguém que toma decisão por ele, mas que leva ele para o Egito. Sempre levando ele para trás, irmãos. Caleb e Josué não, rasgaram as suas vestes, diz, se o Senhor prometeu, Ele é poderoso para nos pôr naquela terra. Amém. Os nossos inimigos são muito mais, mas o Senhor é poderoso. Amém. Irmãos, a fé foi nos dada para batalhar, não esqueça disso. Batalhar pela fé. Nós vamos enfrentar os gigantes, nós vamos enfrentar a multidão, mas é pela fé que nós vencemos todas essas coisas. Amém. É crendo, é olhando para Cristo, não para a direita nem para a esquerda. A igreja precisa de uma visitação de fé, irmãos. De fé. Nós cantamos que o nome do Senhor é poderoso, né? Poderoso Ele é. E enquanto nós cantamos, me veio aquela imagem de Pedro e João, aquele paralítico na porta do templo. Olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, que nós temos, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. E por causa dessa atitude, eles sofreram um dano, foram presos, acusados, ameaçados, e eles disseram assim, mas não foi no nosso nome, foi no nome do Senhor que fez esse coxo andar. É isso, irmãos. O Senhor agregar essa fé na nossa vida que nos leva a ver que Ele é aquele que tem o poder de fazer o coxo andar. Amém. E literalmente não pode ser alguém que tem um problema físico, pode ser alguém que seja débil na fé, que o possa fortalecer através da tua fé. Temos combates e o Senhor permite essas coisas no meio da congregação, para que o incrédulo veja e para que a igreja seja fortalecida e avance. Irmãos, até o fim,
até no dia do Senhor, nós teremos esses combates. Paulo fala lá em Coríntios, descrevendo todo o padecimento dele, né? Ele diz, entre falsos irmãos. Ele foi perseguido pelos judeus, mas diz também, entre falsos irmãos. Mas ele combateu o bom combate, correu até o fim e guardou o quê? A fé, irmãos. A fé para você. Judas escreve aos santos. Aos santos. Judas escreve à igreja, fortalecendo o coração da igreja a perseverar, a batalhar pela fé. Pela fé. E nós vemos, irmãos, que um fruto na vida desses irmãos, infelizmente, que entra ano e sai ano. Vamos abrir aqui em 1 Tessalonicenses. Entra ano e sai ano e o fruto é o mesmo. A fé nos faz frutificar. A fé nos faz crescer. A fé nos faz íntimos com o Senhor. A fé nos faz ser agradável ao Senhor. A fé me faz ter esperança, irmãos. A fé me faz esperar aquele galardão que vem juntamente com o Senhor. Se nós lermos Hebreus capítulo 11, aquela multidão de testemunhas, todos alcançaram e venceram pela fé. Noé, pela fé, foi divinamente avisado. Olha só que coisa incrível. Pela fé ele entendeu o recado de Deus para a vida dele e daquela geração. Pela fé Abraão obedeceu. Abraão obedeceu pela fé. Que coisa incrível. Hoje nós precisamos, o Senhor precisa desenhar, explicar e desenhar para nós de alguma forma movermos o lugar. E Abraão não vendo, não sentindo, ele obedeceu. A gente fala de apostasia, mas apostasia, irmãos, podemos apostatar da fé dentro da igreja. Isso é triste, mas é uma realidade. Negar a fé. Negar a fé. Então aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13, diz assim, por isso também damos sem cessar, 1 Tessalonicenses 2, verso 13, por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebemos, não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, o que? Crestes. Então, a palavra de Deus ela é poderosa, mas ela só opera na vida daquele que crê que ela é a palavra de Deus. Enquanto ficamos crendo, é um irmão falando. É um irmão falando. Ela não vai operar em mim. Mas quando eu a recebo como palavra de Deus, ela opera em mim, ela me transforma, ela me muda, irmãos. Algo acontece dentro de mim. Aconteceu com Paulo, ele falou, eu era incrédulo, por isso que eu fazia todas essas coisas contra a igreja. Mas agora eu creio. E se tem alguém que a palavra quebrou, foi Paulo.
Foi Paulo. Ele descreve lá em Filipenses capítulo 3, tudo que ele deixou para trás. Paulo tinha muita coisa para deixar para trás. E ele deixou. Mas porque ele viu algo melhor. O conhecimento do Filho de Deus. E somente a fé que vai me fazer essa ponte, é esse caminho até o Filho de Deus, irmãos. É pela fé. É pela fé. Jesus chegou para Pedro, falou: Pedro, Satanás te pediu a tua vida para se andar com você. Mas eu roguei ao Pai que você fosse fortalecido na fé. Jesus não rogou ao Pai para que Pedro fosse livre. Jesus rogou ao Pai para que Pedro fosse fortalecido na fé. E ele descreve lá nas suas cartas, né, a prova da nossa fé. Porque ele passou por essa prova. Ele passou por essa peneira bem apertada, né? E venceu. Irmãos, a nossa fé, ela tem e precisa ser provada diariamente. A fé em Cristo, irmãos, ela é completamente ao contrário da minha visão pessoal. Eu posso ter uma visão pessoal da igreja, eu posso ter uma visão pessoal do louvor, da palavra, do presbitério, dos irmãos. Eu posso ter. Mas quando meus olhos são abertos e eu vejo todas essas coisas pela fé, irmãos, eu vou entrar em outro nível. A minha vida espiritual vai crescer. Porque muitas coisas vão começar a acontecer na minha vida. E uma delas, irmãos, é o questionamento. Eu estou falando do questionamento crítico. Eu não estou falando do questionamento que me edifica, que coopera juntamente com o outro, que nos une, né? Que nos ensina. Mas o questionamento crítico, isso é muito ruim no meio da igreja. Né? Os irmãos caminhando e fazendo coisas, e às vezes nós, por não entendermos, e questionando, mas com crítica, né? Trazendo peso para a vida dos irmãos. Por isso, irmãos, a importância da fé. A fé vai me trazer revelação, a fé vai me trazer obediência, a fé vai me levar a ser frutífero. Irmãos, a vida de Sara era estéril, mas pela fé, diz a palavra, ela foi frutífera, a madre dela foi aberta, houve fruto, é somente pela fé. Irmão, nós podemos muito estudar, mas se não tivermos fé, nada me aproveita. Não tem aproveitamento de nada dessas coisas. É só a fé. Só a fé. Amados irmãos, vamos dar um exemplo aqui em Atos. Vamos abrir no livro de Atos. Atos capítulo 2. O Senhor tem falado com a igreja de alguns pontos específicos, né? Falou de mansidão. Lembra? Quem lembra dessa palavra mansidão? Um espírito manso e quieto, o que é diante de Deus? Que diz lá em Pedro? Um coração manso e quieto, o que é diante do Senhor? É agradável diante do Senhor. O Senhor falou conosco acerca do quê? De quebrantamento. E nos deu o exemplo do próprio Cristo, né? O irmão, durante a ceia, leu lá Isaías 53, foi do prazer do Pai moê-lo. Mas Jesus não teve nenhuma reação, teve? Jesus teve alguma reação nessa experiência? Jesus teve alguma reação quando foi entregue na mão dos tosqueadores? Por quê? Porque ele tinha um coração manso.
Gente, irmãos, esse é o segredo para a nossa vida. A mansidão. Quando eu alcançar esse coração manso, eu não terei reações. A mansidão não se adquire num curso de psicologia, num curso de meditação. A mansidão é natureza. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É a natureza de Cristo. Amém. Agora o Senhor nos dá a fé para nos edificar, para nós caminharmos, para nós crescermos, para nós andarmos com Ele, e muitas vezes nós não permitimos. Então tudo isso, irmãos, tem um paraquê de Deus, gerar alguma coisa dentro da minha vida. Então mansidão. O irmão também citou ali Abraão, quando o Senhor pediu Isaac, né? Pediu o teu filho a quem tu amas, o teu único filho a quem tu amas. E ele amava Isaac. Era o filho da promessa, irmãos. Mas ele, de alguma forma, não pensou duas vezes. Já aprontou Isaac, já pegou seus moços, já pegou a lenha e subiu ao monte. E diz mais para frente que esta ação agradou o coração de Deus. A fé nos leva a ter com um coração manso. E o coração manso tem reação para com o Senhor. A mansidão nunca tem reação para comigo. A minha vontade, a mansidão me leva a ter uma reação, uma ação para com o Senhor. E mais embaixo ele diz assim: porquanto me obedeceste. Então, irmãos, a palavra de Deus está totalmente ligada uma coisa com a outra. Se eu obedeço, caminho pela fé, algo está sendo gerado na minha vida. Algo está sendo construído na minha vida. E vou dizer, irmãos, não é de palha, de pau. É de coisas preciosas da parte do Senhor. Aqui no livro de Atos, capítulo 2, eu só fiz esse parênteses aqui, irmãos, só para aquecer o coração dos irmãos, porque o Espírito Santo tem falado da igreja em todo lugar. Eu ouço lá os irmãos de Curitiba, os irmãos ministrando. Irmãos, o Senhor tem falado a mesma experiência, cada um numa proporção, né? Mas a essência da palavra é a mesma. Conversa com outro irmão, o Senhor está falando, porque é o Espírito Santo, está insistindo nessa experiência. Então, é Atos capítulo 4, desculpa, irmão, Atos capítulo 2, verso 44. Atos 2, 44. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, isso aqui é algo importante, irmãos. Todos que criam, o que era gerado no coração de cada um? Desejo de estar juntos. E a próxima experiência é qual que é? Viver para o outro. Enquanto eu estou considerando as coisas como minhas, ainda não vi corretamente. Ainda não estou crendo corretamente. Aqui todos os que criam se juntavam, estavam juntos e tinham tudo em comum. Esse é o corpo de Cristo, irmãos. Essa palavra juntos, ela tem alguns significados. Reunidos, unidos, ligados e próximos. Tudo isso, irmãos, a fé gera no nosso coração. Unidade, proximidade, ligação, mesmo sentimento, mesmo desejo pelo Senhor. Mesmo desejo pelo Senhor. Então nós devemos, irmãos,
Sim, sempre está sondando o nosso coração. Sondando o nosso coração. Porque no Salmo 106 tem uma lição para nós ali, que diz que eles vendo todas as maravilhas do Senhor ali no deserto, que o Senhor operou, eles creram no Senhor e cantaram os seus louvores. Mas no verso abaixo diz, e cedo esqueceram. Cedo deixaram de crer. E aí começou a murmuração, as injúrias, a cobrança. Aí começou todos os problemas ali. Então Judas foi sabiamente instruído pelo Espírito Santo a escrever aos santos para batalhar pela fé. E nesses últimos dias, irmãos, o inimigo tem intensificado e tem mudado seus ardis contra os santos. Na minha época de conversão, eu me converti, eu tinha 19 anos de idade. Era jovem, estava servindo o exército. E naquela época o inimigo agia de uma forma diferente. Ele fazia questão de te tirar do meio da comunhão, te levar para o mundo. Hoje a tática dele não é mais essa. É encher tua cabeça de informação. É encher tua cabeça de direitos. Mas você vai ficar no mesmo lugar. Você não saia daqui. Então hoje não é tirar da igreja. Hoje é você estar dentro da igreja cheia de incredulidade, irmãos. Essa é uma verdade que temos enfrentado. Mas você, seja fortalecido na fé. Seja cheio do Espírito Santo. Eu tenho visto muitos irmãos falar acerca de avivamento, e essa é a palavra correta para esses dias. O Senhor quer avivar sim, mas quer começar pelo teu coração, pelo meu coração. Você sabia que antes de um avivamento, o operar do Senhor era quebrantamento? Antes de Neemias reconstruir aqueles muros, primeiro houve no coração dele um profundo quebrantamento, um profundo choro, porque tudo aquilo tinha uma significação, testemunho do Senhor na vida dos judeus. E foi quebrado, foi queimado, foi lançado ao chão, e ele foi profundamente quebrantado, e nisso ele tomou força no Senhor pela fé, e foi trabalhar, e foi edificar. Em Isaías diz que um coração quebrantado e contrito agrada ao coração de Deus. E o que o Senhor faz com o coração quebrantado e contrito com aquela pessoa? Ele vivifica, ele aviva, ele torna a trazer vida. Mas antes do avivamento no nosso coração precisa de ver quebrantamento. Irmãos, e quebrantamento, eu vou falar de mim. Vamos abrir em Mateus capítulo 2. Tem uma experiência de quebrantamento que eu acredito, irmão, que a igreja precisa ir no Senhor buscar. E quando nós encontrarmos esse quebrantamento, irmãos, o avivamento virá. Virá. Porque tem coisas que não aconteceram ainda, não é porque o Senhor não quer. Tem coisas que não aconteceram ainda porque o nosso coração ainda não alcançou. O nosso coração não está propenso para receber. O Espírito Santo quer preparar o nosso coração. Preparar o nosso coração. Mateus capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 16. 2,16, Mateus. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos os seus contornos,
de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando seus filhos, e não quer ser consolada, porque já não existe. Irmãos, o dia que eu li isso aqui, o Espírito Santo disse bem claramente ao meu coração: esse é o quebrantamento que antecede o avivamento do Senhor. Raquel, ela chorou pelos seus filhos profundamente, de tal maneira que ela não queria ser consolada mais. Esse quebrantamento que a igreja precisa no Senhor encontrar. Precisa no Senhor adquirir. Sabe, sentimento de Raquel. Ela não quis ser consolada. Sabe, Herodes mandou matar todas as crianças. E se comparou àquele lamento de Raquel lá no Velho Testamento, irmão. O que aconteceu com ela. A igreja precisa entrar nesse espírito de quebrantamento. De tal forma que ela só espere no Senhor. Porque às vezes nós entramos no quebrantamento e uma situação externa já me consola. Mas o quebrantamento profundo que o Senhor espera da igreja é até que o Senhor apareça. E com o Senhor o seu avivamento. Irmãos, uns tempos atrás eu disse para os irmãos: quem quer mudança? Lembra disso? Quem quer mudança? E todos nós levantamos a mão, né? Todos nós queremos mudança. E eu disse: quem quer mudar? Ninguém levantou a mão. Nós queremos uma mudança geral. Irmãos, e não vai acontecer. Você vai começar pela tua vida. Quando eu quero uma mudança geral, eu não preciso pagar um preço. Mas quando eu quero uma mudança na minha vida, eu tenho que encontrar o quebrantamento. E esse quebrantamento só o Senhor pode me consolar. É como uma perca de muitos filhos. Está lá naquela alma amargurada, quebrantada. Não, só o Senhor pode me consolar. E quando o Senhor vem, irmãos, Ele traz a sua vida. Ele traz a sua vida. Porque Ele se agrada. Irmãos, o quebrantamento profundo atrai o Senhor. O Senhor não resiste, irmãos. O Senhor não resiste um homem, uma mulher que tem um coração profundamente quebrantado. Raquel aqui nos deixou um grande exemplo. Ela não queria ser consolada por ninguém. Aquele acontecimento na vida dela rasgou, quebrou ela lá no seu mais íntimo. E esse é o quebrantamento que a igreja precisa, irmãos. Que o Senhor está esperando até que Ele venha. Sabe, não podemos nos iludir. Esses dias eu estava ouvindo uma música gospel e o pessoal cantava assim: faz como a primeira vez. Não sei se os irmãos já ouviram essa. Faça conforme a primeira vez. Faz conforme a primeira vez. Irmãos, nós não podemos ser que nem igual aquele sacerdote que chorava, que lamentava pela glória lá na primeira casa. Enquanto o Senhor queria trazer uma glória maior, uma glória permanente. E em Cristo, no Filho de Deus, nós temos essa glória e podemos desfrutar dessa glória permanente
sobre a igreja. Mas precisamos alcançar o coração de Raquel. Crer na palavra de Deus. Se o Senhor disse, e se eu me entregar a esse quebrantamento, o Senhor é fiel e vai vir. O avivamento não é de muito cantar, de muito pregar, é de muito se arrepender. Amém. É de se arrepender com quebrantamento. Com quebrantamento. Vamos abrir no livro de Isaías. Isaías, só um minuto, irmãos. Isaías capítulo 57. Isaías 57, verso 15. Irmãos, que o Espírito Santo nos convence, irmãos. Nos convence. Que o Espírito Santo possa fazer, como diz o Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado sobre as nações. Aquietai-vos significa abaixar as armas, se render. Quando nós nos rendermos ao Senhor com quebrantamento profundo, o Senhor se exaltará através desse avivamento que virá sobre a vida da igreja. Isaías 57, verso 15 diz assim: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. O Senhor não resiste um coração quebrantado e contrito. O Senhor vem e aviva, traz vida, irmãos. Amém. Traz vida. Sabe aquele poder que Paulo escreveu ali em Efésios, aquele poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos? É esse poder, irmãos, que trará sobre a vida do corpo, sobre a tua vida. Mas não pense assim, é necessário que todos sejam avivados. Não, é necessário que você, como uma brasinha viva, se acenda. E vai acender o outro que está do teu lado. E vai acender o outro que está do teu lado. Vai acender o outro que está atrás de você. O outro que está à tua frente. E quando vê, irmãos, a igreja... Às vezes nós olhamos, irmãos, para o lado errado. Às vezes nós esperamos num homem só. E não vamos ao Senhor para sermos quebrantados, irmãos. Caleb e Josué não quis saber se aqueles outros 10 eram chefe, o que eles eram. Senhor, é o Senhor. Eu me rasgo as minhas vestes, eu me quebranto aos teus pés, porque eu sei que o Senhor é poderoso para nos fazer entrar naquela terra. Aquela terra, irmão, estava ocupada por outros homens que não pertenciam àquela terra. E nós temos que avançar, irmãos, para aquela terra que pertence à vida da igreja. Mas não podemos mais ficar esperando em homens, nós temos que ir aos pés do Senhor. Crer no Senhor. Crer no Senhor. Então o avivamento virá assim que o nosso coração se quebrantar, encontrar aquele lugar como o coração de Raquel naquele dia encontrou. Se o Senhor não vier me consolar, eu não vou sair daqui. Eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não vier. Eu esperarei o Senhor com paciência, até Ele vir. Irmãos, porque o Senhor vem. O Senhor sempre veio. O Senhor sempre veio.
Em todos os tempos, o Senhor sempre veio. E toda vez que o Senhor começou a falar de avivamento, o mundo estava um caos, irmão. Mas aquele coração ao qual veio o avivamento, encontrou primeiramente o quebrantamento. Ele se esvaziou, ele desceu, ele desceu, ele desceu. E ele desceu mais ainda. Nós, irmãos, quem sabe, nós somos resultados de homens que antes de nós encontraram o lugar de quebrantamento. Nós não estamos aqui porque foi por acaso. Houve homens que clamaram, que choraram, que se derramaram, que se quebrantaram. Jesus orava para aqueles que estavam com ele e para aqueles que ainda viriam. Quem sabe essa manhã, se você se colocar o teu coração, eu colocar o meu coração e dizer, Senhor, me leva a experimentar desse quebrantamento. Me leva a experimentar desse quebrantamento. Porque muitos quebrantamentos aconteceram, irmãos. A gente vai para um lugar, a gente chora, e voltamos para a nossa casa, mas parece que a gente deixa a experiência lá, né? A experiência de quebrantamento tem que nos acompanhar todos os dias. O Senhor faz uma pergunta, né? Para quem eu olharei? Para quem eu olharei? Os olhos de Deus estão sobre toda a terra, está procurando alguém. Daí ele pergunta, para quem olharei? Para quem os meus olhos serão atraídos? Isaías 66. Claro, quando nós lemos Isaías, a nossa mente já vai diretamente em Jesus Cristo. Os olhos, Jesus Cristo atraiu os olhos do Pai em todos os momentos, não foi? Os olhos do Pai estavam no seu Filho em todos os tempos. Amém? Irmão, mas a igreja está em quem? A igreja está em quem? Você precisa saber onde você está. Em Cristo. Então, em Cristo nós podemos atrair os olhos do Senhor. Em Cristo. Então, Isaías 66 diz assim. Vamos ler o verso 2. Depois os irmãos quiserem ver todo o texto. O verso 2 diz assim, 66, 2. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas. Diz o Senhor, mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Olha, irmãos, aqui o Senhor deu uma dica, né? O Senhor trouxe uma informação muito importante. O Senhor aqui revelou uma vontade dele. Para quem olharei? Às vezes nós não sabemos, né? Onde estão os olhos de Deus, né? Mas aqui ele fala, para quem olharei? Para aquele, o abatido e pobre de espírito, e que treme da minha palavra. Ou seja, o homem quebrantado, a mulher quebrantada. Jesus, irmãos, não quer grandes movimentos, não. Jesus não quer grandes coisas. Vamos tirar isso do nosso coração. Jesus quer corações que temem e tremem na sua palavra. Amém. Fracos, quebrantados e contritos, a qual teve uma postura de fé e avançou. Postura de fé e avançou. E permitiu esse trabalhar do Espírito na sua vida. Esse trabalhar do Espírito. Irmãos, quando cremos e nos unimos ao Senhor, automaticamente algo começa a acontecer dentro da minha vida.
algo começa a acontecer na minha vida. A fé, diz a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. E a palavra de Deus é uma pessoa. Quem é a palavra de Deus? Jesus Cristo. Então todas essas coisas estão ligadas numa só. Eu quero ter fé, mas eu não ouço. Eu leio a palavra, mas não compreendo que a palavra é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então sempre eu estou andando ou na frente ou atrás do Senhor. Não consigo andar no tempo de Deus. E a fé me leva a andar, irmãos, no tempo de Deus. A fé nunca vai nos atrasar e nunca nos vai antecipar as coisas. A fé me leva a caminhar no tempo certo do Senhor. Se nós estudarmos a vida dos irmãos que venceram pela fé, eles sempre estiveram no tempo do Senhor. Diz Abraão respondeu: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Ele sempre estava. O dia que ele não esteve, que ele desceu para o Egito, que ele estava no processo de mudança dentro dele, né? Mas o tempo todo, ele caminhou com o Senhor. Um amigo de Deus, um pai da fé. Amém? Abraão foi fortalecido fazendo o quê? Na fé, dando glória a Deus. E esse glória a Deus, ele não pegou um violão e cantou. Ele obedeceu. Ele ouvia. Ele caminhava ouvindo. E você sabe que ouvir está ligado com a obediência. Não, eu só não ouvi. Não. Nós desobedecemos. Toda vez que eu não ouço, eu desobedeço. Ouvir e obedecer é a mesma coisa, é o mesmo significado. Que o Senhor nesta manhã, irmãos, desperta os nossos ouvidos do coração. Amém. Ouvidos espirituais. E você se apresenta diante de Deus: Senhor, começa pela minha vida. Eu não sou melhor, eu não sou maior, pelo contrário. Eu sou aquele que por acaso ouviu alguém que veio lá de Israel, e eu perguntei para eles como estavam nossos irmãos lá, e ele me informou que os irmãos estavam em grande ruína. E eu chorei e lamentei. Eu sou só esse, irmãos, um copeiro do rei. A igreja é um copeiro do rei. Nós temos que mudar a chavinha no nosso coração, na nossa mente. Que o Senhor nos ajude esta manhã, irmãos. E quem sabe, o avivamento já começou. Já começou. Mas quando o Senhor chamou aqueles pescadores indoutos, ali já começou o avivamento na vida deles. O avivamento começa, irmãos, quando o Senhor faz parte da minha vida. Eu estava morto, agora vivo. O avivamento começou. É que deixamos muitas vezes de caminhar pela fé. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, esta manhã, que a Tua palavra quebre o nosso coração. A fé que o Senhor repartiu conosco não é para adquirirmos coisas, Senhor, mas é para estar unidos com Seu Filho Jesus Cristo.
é para conhecê-lo, Senhor. É para estar no tempo certo, na caminhada com Ele, Senhor. Nesta manhã, abre o nosso entendimento, Senhor. E que o nosso coração seja encontrado esta manhã, quebrantado e contrito. Como aquele sentimento na vida de Raquel, que ela não queria ser consolada por ninguém, Senhor. Que recebemos, ó Deus, esse impacto essa manhã. E que o nosso coração somente no Senhor deseje o consolo, deseje o renovo, Senhor. Não queremos substituí-lo por nada, Senhor. Mas queremos o Senhor na nossa vida. Traga uma visitação à vida da igreja, Senhor. Não só de Umuarama, mas em todo lugar. Todo lugar que invoca o nome do Senhor. Na vida dos jovens, na vida dos velhos, na vida dos casais, na vida dos solteiros, na vida dos nossos filhos, Senhor. Só lembramos, Senhor, que o Senhor tinha 12 anos e estava ali no meio dos doutores, Senhor. Senhor, quando uma criança é cheia do Teu Espírito Santo, Senhor, as coisas acontecem, Senhor. Enche-nos com Teu Espírito Santo, Senhor. E nos leva ao quebrantamento, Senhor. Nos leva a uma condição de fraqueza e de dependência do Senhor, onde não podemos mover coisa alguma, Senhor. Porque ainda queremos um avivamento, mas ainda praticamos e fazemos coisas para que isso aconteça, Senhor. Esse avivamento não é na nossa força, no nosso entendimento, no nosso intelecto, Senhor. Esse avivamento é quando o Senhor nos traz vida novamente, Senhor. Manifesta aquele poder que o Senhor ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Que a igreja experimente desse poder, Senhor. Que os nossos lares, ó Deus, experimente desse poder, Senhor. Ó, nossos filhos experimente desse poder, Senhor. Ó, Pai, no nome de Jesus. Que o coração dos irmãos sejam cheios de fé, aquecidos de fé, Senhor. Ó, Pai, em nome de Jesus. Nós te louvamos esta manhã e te glorificamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos reunidos, ó Deus, não só aqui, mas em todas as localidades. O Senhor tem falado conosco cara a cara, Senhor. O Senhor tem falado, Senhor, face a face com os irmãos, Senhor. Mas gere fé no coração dos irmãos, para que entendam, compreendam e se rendam ao Senhor. E para que experimentem, para que estejam juntos, ó Deus. Para que ninguém seja opositor, ó Deus, murmurador, Senhor. Para que ninguém trabalhe ao contrário, Senhor. Mas que todos avancem juntos, Senhor. Diante do Senhor. Ó Deus, que todos constroem, edifiquem, Senhor. Como Neemias ali, eles edificavam com uma mão todas as famílias, ó Deus. Mas com outra mão segurava a espada, Senhor. E defendiam uns aos outros, Senhor. E buscavam juntos, ó Deus, a Tua vontade, Senhor. Ó Deus, louvado seja o Senhor. Nós te damos graças esta manhã pela vida dos irmãos, pela vida da igreja, pela vida do Teu corpo, sobre a face da terra, Senhor. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus.